Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Nesse vídeo, eu vou falar sobre indicadores de desempenho. Meu nome é Ademir Faria, do site varejotop.com.br da ID Brasil. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre indicadores de desempenho. E toda vez que nós ouvimos falar de indicadores de desempenho, a primeira coisa que nós pensamos é que indicadores é uma coisa chata, complicada, não funciona, dá muito trabalho e é muito difícil de usar no nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo é desmistificar esse conceito para você. Nós usamos indicadores no nosso dia a dia de forma muito frequente e às vezes nós nem nos damos conta disso, que isso acontece no nosso dia a dia. E eu vou te dar evidências disso. Se você dirige, se você está acostumado a andar de carro e tal, quando você entra no carro, a primeira coisa que você encontra logo atrás do volante é um painel com um conjunto de indicadores sobre o carro, sobre como que ele está funcionando, se ele está funcionando, se ele não está, qual que é a velocidade que você vai estar trafegando, qual velocidade você vai estar dirigindo, o indicador de combustível para saber se está alto, se está baixo. E quando você não dá a devida importância a esses indicadores, o que acontece? Normalmente você tem um problema. Se você excede o seu limite de velocidade, você está sujeito a levar uma multa. Se você deixa o seu combustível acabar e não observa ele, você está sujeito a ficar sem combustível no meio do caminho. E isso dá para você uma ideia de como é importante o uso de indicadores no nosso dia a dia e também a importância deles para fazer com que as coisas funcionem bem, dentro daquilo que nós estamos esperando. Então, uma das primeiras coisas quando nós falamos em indicadores é tentar explicar conceitualmente como que ele funciona e qual que é a diferença dele em relação a uma outra coisa que está associada ao indicador, que é uma métrica, tá? Então, o que é uma métrica? Uma métrica é uma unidade de medida em que só ela, a partir somente dela, você consegue chegar a um número e esse número te dizer alguma coisa. Então, por exemplo, o número de vendas ocorrido dentro de uma empresa no dia é uma métrica, né? O valor total de vendas de um determinado dia também é uma métrica, né? Porque você olha para o número e você já consegue identificar o que ele é e como que ele funciona. Já o indicador, ele é composto por um conjunto e uma relação entre essas unidades de medida ou entre essas métricas. Então, quando você relaciona duas ou mais métricas, aí sim você passa a ter um indicador. Então, por exemplo, quando você está olhando o valor da venda média, por exemplo, você está pegando o total de vendas e dividindo pelo número de vendas que aconteceram durante o dia. E aí você chega num valor de venda média. Então, isso é um exemplo de qual que é a diferença entre uma métrica e um indicador. Então, é muito comum que nas empresas elas usem muito poucos indicadores para avaliar e monitorar o seu desempenho. E, com frequência, tudo aquilo que você não consegue medir, você também não consegue melhorar. Então, por isso, a importância de você ter um conjunto de indicadores que sejam relevantes e eficazes para o seu negócio. Agora, eu preciso falar algumas coisas importantes a respeito de indicadores. Sempre que você define um indicador, é importante que você defina alguns parâmetros de referência para esse indicador. E quando eu digo parâmetros de referência, você deve olhar para aquele indicador e definir junto com ele qual que é o valor mínimo, uma meta ou um valor máximo. E não necessariamente você precisa ter os três, mas o interessante é que você tem pelo menos duas desses parâmetros de referência. Por exemplo, pode ser um mínimo e uma meta, como no caso, por exemplo, de uma venda média. Então você tem um valor mínimo de venda média durante o dia e você tem uma meta de venda média durante o dia. E quando você tem um indicador que está abaixo do seu mínimo, normalmente você tem que tomar uma ação baseada nesse indicador. Como acontece no seu carro, por exemplo. Se você está lá com o seu combustível chegando na reserva, automaticamente você sabe que você tem que tomar uma ação, que é, por exemplo, levar o seu carro para abastecer. Então, quando você estabelece parâmetros de referência para os seus indicadores, você começa a saber o que você deve fazer quando o seu indicador está fora desses parâmetros de referência que você estabelece. Ok? Então, uma outra coisa que é importantíssimo quando você cria um indicador é definir uma periodicidade de análise desse indicador. E essa periodicidade de análise vai te permitir saber quando você precisa olhar para aquilo.
Então tem indicadores que você vai precisar olhar para eles diariamente. Alguns outros pode ser que você tenha que olhar semanalmente. E alguns outros ainda você pode ter que olhar para eles mensalmente. Então o mais importante é que você, tendo estabelecido quais são os parâmetros que você vai usar para avaliar esses indicadores, você passa a ter um critério para olhar eles sempre da mesma forma. E com isso você conseguir observar se o comportamento desse indicador está adequado ou não àquilo que você está trabalhando. Uma outra coisa muito importante é você fazer o acompanhamento desses indicadores. E por que isso? Porque quando você está acompanhando o indicador, você pode tomar decisões baseadas nesse indicador, né? E essas decisões normalmente vão te levar a ações. E essas ações é que de fato vão fazer com que você melhore o seu desempenho. Então, e uma outra coisa também que é relevante quando você está lidando com indicadores é manter uma mesma fórmula. Às vezes você vai perceber que quando você cria um indicador, pode ser que durante o tempo você perceba que esse indicador precisa de um ajuste ou de uma mudança no seu conteúdo. Mas uma vez definido um indicador e que você percebe que você tem que mudar a fórmula dele por algum motivo, porque ela não está funcionando, você cria um outro indicador e mantém o histórico daquele, porque senão você começa a olhar para a mesma coisa com base em critérios diferentes. E isso é muito ruim porque você passa a ter informações diferentes e isso muda totalmente o seu critério de análise, certo? Então é muito importante que você mantenha a mesma fórmula, e aí mantendo a mesma fórmula você sempre vai estar sabendo que quando você está olhando para os números, você está olhando baseado no mesmo critério, e nesse critério você sabe que você pode confiar. Se mudar o critério, simplesmente cria um outro nome para o indicador e começa a medir ele a partir daquele momento. Agora, uma coisa que é muito importante e que eu preciso falar também é que tudo aquilo que você foca se expande, né? Isso é uma lei universal, algumas pessoas dizem assim. E a gente está gravando aqui ao ar livre, eu estou no Parque do Ingá aqui em Maringá hoje. E então, é a primeira vez que nós estamos gravando aqui num ambiente aberto, então eu vou ter várias coisas acontecendo, né? Eu tenho uma máquina funcionando ali atrás, ela está gerando um barulho grande, eu espero que ela não atrapalhe o nosso vídeo, né? Mas uma coisa que eu estava te dizendo é que tudo aquilo que você foca se expande. E quando você tem um indicador e começa a analisar esse indicador e começa a acompanhar ele de uma forma periódica, você tem a grande capacidade de fazer com que esse número que você está acompanhando se expanda, porque você vai começar a criar ações em cima desse indicador. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Os próximos vídeos eu vou entrar mais especificamente em alguns indicadores sobre empresas do varejo, e aí nós nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha ali no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, coloque o seu comentário aqui embaixo, né, a sua dúvida, e na medida do possível eu posso tentar responder isso nos próximos vídeos. E é isso aí que eu tinha para fazer hoje, e não esqueça de assinar o nosso canal para acompanhar todos os conteúdos que eu vou estar gerando nesse período, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.